Boa noite a todos, bem-vindos ao canal Essencial. Meu nome é Alberto Porto, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje o tema é sobre os gatilhos emocionais. O que é gatilho emocional? O gatilho emocional é quando, devido a algumas circunstâncias traumáticas, ou impactantes na vida de alguém, você cria uma estrutura de segurança que toda vez que acontece um fato semelhante, ou que você acha, a sua mente acha que é semelhante, ela te coloca num estado mental que faz com que você reaja exatamente como você reagiu naquele momento, se defendendo ou lutando. O gatilho emocional ele vem lá dos nossos primórdios, quando o ser humano ele vivia uma situação bem conflituosa, muita pressão, lá nos primórdios, com ameaças de todos os lados. Então se criava nele uma sensação, um condicionamento, vamos dizer assim, um condicionamento mental para reagir a uma sensação que se apresentava. Então quando a sensação ou a situação ela se assemelhava a um momento que ele viveu anteriormente, ele agia de uma forma instintiva, se defendendo ou lutando. Essa estrutura, essa ferramenta, ela ajudou muito o ser humano, que você tem ali uma prática que te protege de uma situação que parece se repetir e que a sua conduta que foi realizada naquele momento anterior se repetindo, vai te trazer o mesmo resultado, o resultado de proteção, o resultado de resolver aquela situação de uma forma benéfica. Só que nos dias de hoje, na atualidade, no mundo moderno, é claro que muitas dessas situações elas desapareceram. Então o gatilho emocional ele pode ser um gatilho que pode servir para coisas positivas, pode te impulsionar até uma reação que vai te trazer um benefício, mas também pode ser uma reação que vai trazer muitas dificuldades. E aí eu vou falar exatamente do gatilho emocional que traz a dificuldade. Quando a gente passa por situações na vida onde existe um conflito, onde existe uma marca, existe uma ação sobre você emocional impactante, você grava na sua psique toda aquela circunstância, tudo que aconteceu. Isso deixa em você uma marca e você acompanha, essa marca te acompanha durante a sua vida. Então tem momentos que essa situação aparentemente parecida com a anterior se apresenta. E o que acontece? A reação do indivíduo é uma reação automática e ele retorna naquele momento na sensação, no pensamento e na sua reação. Ele reage exatamente de uma forma instintiva, como se estivesse vivendo aquela situação. E de repente a situação é totalmente diferente, ou a pessoa que ele está vivendo ele está se relacionando totalmente diferente, mas como em algum momento ali na sua psique algum traço se assemelha àquela situação, automaticamente vem aquela estrutura criada naquele momento de impacto, naquele momento de dor, naquele momento de sofrimento, naquele momento que aquela situação deixou desconfortável emocionalmente, que essa pessoa retorna naquele momento e acaba se comportando exatamente como se comportava anteriormente. Isso é ruim, porque como o nome está dizendo, é um gatilho, ele dispara de uma forma inconsciente. E quando a pessoa percebe, depois que ela reagiu, percebe como ela atuou daquela forma, talvez o que aconteceu na sua reação pode ter sido um dano irreparável para algum tipo de relação, ou no trabalho, ou no local, ou na situação que ele estava vivenciando. Então, um gatilho emocional desta forma é muito perigoso, mas é compreensível, porque ele retrata, ele traduz uma marca emocional significativa na história daquele indivíduo. Então ele se protege instintivamente,
porque acha que aquilo que aconteceu naquele momento que ele viveu e foi traumático vai acontecer novamente. Então ele age ou fugindo ou enfrentando. E talvez aquela realidade é totalmente diferente da que ele viveu anteriormente. Então é importante a gente entender que às vezes nós nos comportamos em situações de uma forma programada emocionalmente. Nossas reações são programadas em alguns momentos e a gente acaba se comportando, seguindo instintivamente esse impulso. De uma forma inconsciente, com um objetivo de proteção, mas sem analisar a situação como realmente está se apresentando. Isso realmente é muito complicado. Então, como é que se foge disso? Primeiro é o autoconhecimento. A pessoa tem que se conhecer e ela tem que entender, né? Ela tem que refletir sobre aquele momento, ela tem que falar sobre aquele momento, ela tem que tirar as dúvidas sobre aquele momento, ela tem que se olhar, né? Tem um olhar para ela, como ela era naquele momento e como ela é hoje, se houve transformações, se não houveram transformações, se não houve transformações, tem que buscar ter isso como objetivo, uma transformação pessoal, para que esse momento seja substituído por uma outra experiência e o trato com aquela situação se transforme num trato diferente, diferenciado daquele que ela trouxe até então. Mas para que você tenha, porque às vezes as pessoas elas têm um gatilho emocional e elas não percebem que estão agindo assim. Elas se percebem se defendendo, percebem se protegendo e acha que é daquela forma que ela tem que continuar, mesmo trazendo muitos malefícios para a sua vida em todos os sentidos. Então a consciência primeiro de que ela está sob um efeito de um gatilho emocional naquele momento, a consciência disso, né, tem que ser importante. E depois de ter consciência disso, tentar desmistificar, esclarecer toda aquela realidade sofrida, para que possa reconstruir, né, uma nova realidade mental e quando aquela situação semelhante se apresentar, ter um comportamento diferente. É importante isso. Então os gatilhos emocionais são muito perigosos e todos nós vivenciamos isso, né? Então pessoas às vezes são explosivas, pessoas que fogem, pessoas que ficam confusas, ficam inseguras, ficam ansiosas, porque um cenário vai se construindo aparentemente para ele, um cenário vai se construindo à sua volta que se assemelha àquele cenário traumático do passado. E aí a sua reação instintiva, automática, é se comportar exatamente como se comportava naquele momento. Então é importante quebrar isso, tem que se quebrar de uma forma mental, de uma forma psicológica, atingindo essa ideia construída, cristalizada na sua emoção, na sua psique, desconstruir isso para que a pessoa perceba que a partir de novos momentos a sua reação tem que ser diferenciada, tem que ser uma outra reação. Mas o autoconhecimento é muito importante e isso é muito difícil porque geralmente essas situações que criam gatilhos emocionais foram situações de muito trauma, um trauma relevantemente significativo nas suas existências. Então a defesa automática, instintiva, é uma forma de proteger a sua integridade emocional e psíquica. Então é um instinto e aquilo acaba sendo colocado na prática de uma forma sem controle. Então é muito difícil você ter essa percepção daquele momento. A compreensão, que também é muito difícil também, das pessoas que estão à volta dessa pessoa, também é complicada, porque as pessoas que sofrem as reações das pessoas que possuem gatilhos emocionais, elas sofrem, né? Elas são alvo, às vezes, dessas reações
agressivas, descompensadas, descoordenadas. Então é difícil você ter alguém que é o alvo, compreender aquele momento de fraqueza emocional onde o gatilho ele foi disparado. Mas, se for possível, as pessoas em volta desse indivíduo têm que entender, né, tem que compreender que aquele momento é um gatilho emocional que está sendo disparado e tentar contornar, mostrando à pessoa com calma que ela está se comportando de uma forma instintiva, oriunda de um gatilho emocional que está ligado a um trauma antigo, a um momento de sofrimento. Então, para a gente concluir esse tema, então é importante saber que os gatilhos emocionais existem, eles são criados em uma parte da nossa história, criados geralmente com um trauma, um momento impactante emocional que nos coloca num círculo de comportamento que só é a reação instintiva daquele estímulo. Então é importante. Então, quando a pessoa percebe isso, que ela está sempre sendo envolvida nesses momentos de gatilho emocional, ela tem que perceber que alguma coisa está errada e tentar compreender a sua história e o momento que ela vive, se compreender de uma forma muito íntima e pessoal. E se tiver o apoio das pessoas em volta, das pessoas que estão ali se relacionando diretamente com elas, e que essas pessoas possam, apesar de serem alvo dos gatilhos emocionais, ter o apoio, né, a compreensão daquele momento de que essa pessoa tem que demonstrar de uma forma atenciosa que aquilo foi um gatilho, que a pessoa está apenas reproduzindo uma ação que se criou lá atrás, isso ajuda bastante. Então, temos que ter cuidado com os gatilhos emocionais, porque eles são armadilhas da mente. São armadilhas da psique que todo momento está na nossa frente, pronto para que, ao sentir aquele ambiente, todas as pessoas que têm um gatilho emocional vão cair nessa armadilha e agir da mesma forma que agiam anteriormente, criando dificuldades nos seus relacionamentos, no ambiente do trabalho, no ambiente que elas se relacionam. Ok? Então vamos ficar, as pessoas, vocês que estão me assistindo, se tiverem um gatilho, se perceberem que sempre que tem uma situação, age de uma forma ao perder um pouco o controle emocional, é importante ficar bem atento e tentar entender. Se não conseguir entender, procurar uma ajuda, porque se não quebrar esse elo, esse círculo vicioso do gatilho emocional, toda vez que surgir aquela situação, vai agir da mesma forma e vai trazer os malefícios. Tá legal? Então vamos ficar atentos aos gatilhos emocionais, ok? Então esse foi o vídeo de hoje. A gente se encontra no próximo. E não esquece de dar o like, muito importante o like, tá? Se inscrever, compartilhar, ativar as notificações e dar uma olhada lá nas descrições que tem meus contatos. E se quiser entrar em contato comigo, é só acessar um daqueles contatos e a gente conversa de uma forma mais particular, ok? Um abraço, fiquem em paz.